tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal NK, a Lei da Atração. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lição da Lei do Sucesso, a Lei do Triunfo de Napoleão Hill. A mente mestra. Convido você que gosta desse tipo de conteúdo, negócio, sucesso, empreendedorismo, a se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar esse vídeo e, se quiser, ser um apoiador, uma apoiadora do nosso trabalho aqui no YouTube. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. Vamos lá? A mente mestra. A mente mestra é o princípio que lhe possibilitará utilizar em perfeita harmonia a educação, a experiência, a influência e até o capital de outras pessoas para a realização de seu propósito definido. Sucesso é o desenvolvimento do poder e da força pessoal necessários para realizar nosso objetivo sem interferir nos direitos dos outros. Como já vimos, poder e sucesso andam juntos. Quem deseja alcançar sucesso em qualquer empreendimento precisa necessariamente desenvolver de alguma forma de poder pessoal. Vimos na lição anterior que o poder emana do esforço organizado. Este livro é propositadamente chamado de A Lei do Sucesso porque mostra como organizar conhecimento, energia, talento e faculdades mentais a fim de que ele transformem em poder. Nessa lição, você conhecerá o que Napoleão Hill chamou de a mais elevada forma de poder humano, a mente mestra. Ela é o princípio que nos possibilita criar o poder coletivo em torno de um propósito. Revelada a Napoleão Hill por Andrew Carnegie, a mente mestra hoje é um conceito comum e em grandes empresas, podendo ser percebida em inúmeros sucessos empresariais modernos. Antes de mais nada, vamos recordar a Lei do Sucesso de Napoleão Hill, também conhecida como a Lei do Triunfo, a filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo inteiro. Em 1908, o jovem Napoleão Hill conseguiu uma entrevista com o industrial Andrew Carnegie, o segundo homem mais rico do mundo até hoje. Carnegie tinha uma crença que, estudando o caráter e as atitudes dos homens mais proeminentes daquela época, seria possível criar uma ciência do sucesso, que poderia ser seguida por qualquer pessoa. No terceiro dia de entrevista, Napoleão Hill foi convidado para desenvolver o projeto. Carnegie trouxe Hill para o Circo dos Milionários e grandes cientistas de sua época. Após 20 anos de pesquisa, em 1928, ele publicou o primeiro de seus 13 livros, A Lei do Sucesso, onde divulgou as suas extraordinárias descobertas. Feito essa abertura, vamos ao ponto 1 da mente mestra. Mente mestra é a coordenação de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas em um espírito de profunda harmonia com a finalidade de atingir um propósito definido. Em 1905, Napoleão Hill teve a oportunidade de entrevistar Andrew Carnegie. Na época, Carnegie já era um dos maiores empresários americanos e um dos homens mais ricos do mundo. Hill era um jovem repórter de 23 anos. Ele começou a entrevista querendo saber qual o fator Carnegie atribuía seu tremendo sucesso. Meu caro amigo, antes de responder a sua pergunta, gostaria de saber o que você quer dizer com a palavra sucesso, respondeu Carnegie. Hill, um tanto surpreso e atrapalhado com a pergunta, demorou a responder. Percebendo essa indecisão, Carnegie continuou. Por sucesso, certamente te referes à minha riqueza, não é? Napoleão Hill concordou. O dinheiro é o termo pelo qual a maioria de nós costuma medir o êxito alcançado, respondeu o repórter, ainda meio inseguro.
Muito bem. Se deseja saber como adquirir minha fortuna, se é isso que te chamas de sucesso, responderei à sua pergunta, dizendo que na nossa empresa temos uma mente mestra. Ela é composta por mais de 20 pessoas, todas membros da minha equipe. Essa mente mestra é formada por diretores, gerentes, contadores, químicos e outros indivíduos especializados. Ninguém, entre as pessoas que compõem o grupo, possui, em particular, essa mente a que acabo de me referir. No entanto, a soma da mente de todas essas pessoas, coordenada em um espírito de cooperação harmoniosa, constitui a força que resultou no acúmulo da minha fortuna, bem como na fortuna pessoal de cada membro que integra minha equipe. O princípio da mente mestra nos leva ao segundo passo em direção ao triunfo. Primeiro, Hill nos instiga a criar um propósito definido para a nossa vida. Depois, nos ensina a criar poder pessoal por meio do esforço organizado em torno desse propósito. Nesta lição, ele nos mostra como obter o apoio de outras pessoas, criando um extraordinário poder coletivo, através do princípio da sinergia, que ele chama de princípio da mente mestra. Ninguém é capaz de projetar sua influência no mundo sem a cooperação amistosa de outras pessoas. Assim como ninguém pode passar pela vida sem ser feliz e bem-sucedido, sem o hábito de cultivar amigos. Walt Disney assim explicou esse princípio. Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade. Por maior que seja seu potencial, a pessoa que se fecha na própria concha, com o passar do tempo, torna-se irrecuperavelmente introvertida e em breve se tornará egoísta e, por consequência, estreita na sua visão do mundo. 2. Um grupo de mentes coordenadas em espírito de absoluta harmonia produz mais energia de pensamento do que uma só. No nível interpessoal, a mente mestra pode ser aplicada à sua família, aos seus empregados ou mesmo à sua comunidade. Um time de futebol é um exemplo do poder que pode ser atingido por meio da coordenação harmoniosa de esforço. Grandes indústrias e redes de lojas também são resultado da aplicação deste princípio. A mente mestra, portanto, não é um princípio que necessariamente precisa ser aplicado em grande escala. É um meio em que qualquer pessoa, em qualquer nível, pode atingir seus fins desejados. Ele pode ser útil à pessoa mais humilde, que pode se beneficiar formando uma aliança harmoniosa com qualquer outra pessoa, como é indispensável no caso de grandes corporações com milhares de funcionários. A mais antiga, a mais profunda e talvez a mais benéfica forma de aplicação do princípio da mente mestra é a família, ou mesmo o casal. Os benefícios de uma aliança como essa não trazem apenas gozo e felicidade para o marido e a esposa, mas também abençoa profundamente seus filhos com um caráter firme, fornecendo-lhes as bases para uma vida bem-sucedida. A primeira aplicação do princípio da sinergia deve ser sempre no nível pessoal, por meio da harmonia dos 4 elementos que constituem a natureza humana. O segundo deve ser a família, e só então ele deve ser aplicado aos negócios. Afinal, não há sucesso profissional que compense o fracasso pessoal ou familiar. Conta-se, há muitos anos, um lavrador tinha 7 filhos que viviam brigando entre si. Certo dia, reuniu todos os filhos e disse que queria lhes mostrar o que falta. Certo dia, reuniu todos os filhos e disse que queria lhes mostrar o que a falta de cooperação entre eles representava. Ele juntou 7 varas de madeira e as amarrou em um único feixe, e o estendeu para cada um dos filhos, pedindo que o quebrassem. Todos tentaram, mas ninguém conseguiu. Em seguida, o lavrador tomou o feixe, cortou as amarras
e os separou, estendendo uma vara para cada filho. Pediu que a quebrassem. Todos, com extrema facilidade, quebraram as varas do meio. O homem então se voltou para os filhos e disse: quando vocês trabalham juntos em um espírito de harmonia, são como feixe de varas. Ninguém conseguirá vencê-los. Mas se continuamos insistindo em competir entre nós, cada um por si, qualquer um poderá derrotá-los facilmente. A lição contida nessa história nos mostra que o todo sempre é maior que a soma de suas partes. Essa é a essência do princípio da mente mestra, e isso implica que 2 mais 2 em uma mente mestra não é igual a 4, mas igual a 12, 40, 100 ou 1000, dependendo do poder pessoal e do grau de sinergia envolvido. Essa sinergia só será capaz quando houver autêntica confiança pessoal e interpessoal na equipe. Tal princípio deve ser obedecido nos 2 níveis, primeiro no pessoal, e somente depois no coletivo. Por quê? Porque a evolução de nosso sucesso sempre ocorre em uma sequência composta de 3 níveis: dependência, independência e interdependência. Vamos retornar ao exemplo anterior para entender melhor. Suponha mais uma vez que você seja um menino que sonha em se tornar o novo guitarrista do Guns N' Roses. Lembre-se, você tem 15 anos, acabou de ganhar uma guitarra, mas ainda não sabe tocar. Em que estágio você está? Para realizar seu sonho, você depende de várias coisas que lhe deem poder pessoal, entre elas, aprender a tocar a guitarra. Por isso, você ainda está no nível de dependência. À medida que você aprende a tocar, vai criando poder pessoal. Esse poder pessoal vai movê-lo lentamente do nível de dependência para o nível de independência. E só depois de atingir o estágio de independência é que você poderá se juntar aos demais membros do grupo, em que cada um é independente. Mas para compor o grupo, os membros dependem de um dos outros, o que configura um estágio de interdependência. O que aconteceria se você, ainda no estágio da dependência, decidisse se mover para o último, o da interdependência? Seria frustrante para todo o grupo, não seria? Mas é isso que vemos acontecer por aí. Muitas pessoas, ainda no estágio de dependência, querem desenvolver projetos interdependentes. Esse é o caminho mais rápido, fácil e garantido rumo ao fracasso. 3. O triunfo é o desenvolvimento do poder com o qual se obtém tudo o que deseja na vida, sem interferir nos direitos dos outros. Vimos na lição anterior que o poder pessoal se origina da concentração da energia, conhecimento e esforço singular em torno de um propósito definido. O poder coletivo resulta da capacidade que temos de influenciar outras pessoas a contribuir livremente para a realização de nosso propósito. Você ainda se lembra dos fatores responsáveis pelo sucesso de Henry Ford? Na lição anterior, vimos que primeiro ele definiu um propósito e depois mobilizou harmoniosamente um grupo de pessoas em torno de um objetivo comum. O grupo de pessoas ao redor de Ford constituiu uma mente mestra. Ela era tão bem organizada, coordenada e poderosa que poderia ter trazido sucesso para Ford em qualquer negócio em que ele tivesse se envolvido. Poder é a forma como uma pessoa alcança sucesso em qualquer atividade. Poder, em quantidades ilimitadas, porém, só pode ser obtido por um grupo de pessoas que possui sabedoria suficiente para submeter os próprios interesses imediatos e individuais aos do grupo através da reunião de suas mentes em um espírito de perfeita elaboração. Dica poderosa: ninguém pode ser dotado do poder necessário para o triunfo se não for capaz de harmonizar outras mentes em torno de seu propósito. Qual foi, por exemplo, o segredo do sucesso de Andrew Carnegie? Certamente não houve ninguém que conhecesse Carnegie melhor do que seu assessor direto, Charles Schwab.
Schwab afirma que Carnegie não tinha interesse em detalhes técnicos sobre ferro ou engenharia, mas, mesmo assim, foi capaz de construir um império. Como ele conseguiu isso? Schwab disse que nunca antes na história existiu alguém que, sem ter uma compreensão clara dos detalhes de seu ramo de negócio e que dependesse tanto do conhecimento de outras pessoas, conseguiu tanto sucesso. Em uma declaração, Schwab descreve como ele percebia a mente mestra formada por Carnegie. Não conheci nenhum outro homem com a imaginação, a inteligência e o poder de compreensão de Carnegie. Mas sua maior qualidade era o poder de inspirar outras pessoas. Essa qualidade de atrair outras pessoas e depois incendiá-las com um desejo era sua maior força. Qualquer estrategista, seja no setor de negócio, política ou outra profissão, reconhece o valor do esforço organizado. Isso explica o segredo do sucesso de Andrew Carnegie. Ele aprendeu melhor do que ninguém a criar e aplicar esse esforço organizado. Esse era seu talento natural, e esse talento o habilitou a organizar as faculdades de sua mente e a faculdade da mente de outras pessoas, transformando-as em um esforço organizado. Em seguida, Carnegie coordenou esse poder na direção de um propósito definido. Item 4. Procure a colaboração de pessoas que possuem o que lhe falta para que você consiga realizar o seu propósito. Muitas pessoas, quando as coisas não dão certo, decidem procurar o sucesso longe de onde estão. Com muita frequência, também buscam sucesso em planos complicados, baseados em uma crença na sorte ou em milagres, que, segundo esperam, irão favorecê-las e misteriosamente mudar o curso de sua história. Mas o sucesso, como vimos, baseia-se em dois poderes: o poder pessoal e o poder coletivo. Ambos se originam do esforço organizado. Para obter essas duas formas de poder, o mais importante é saber o que se quer. Depois é começar a construir exatamente onde se está, utilizando qualquer conhecimento ou circunstância que esteja à mão, mesmo que sejam apenas pensamentos. Proporcionalmente à fé com que uma pessoa utiliza as ferramentas à sua disposição, outras e melhores ferramentas serão colocadas à sua frente quando ela estiver pronta para recebê-las. Dica: sem o poder para transformá-los em ação, os planos de nada servem. Thomas Paine foi um dos grandes pensadores da Revolução Americana. Foi sua mente acurada que ajudou a moldar a Declaração da Independência dos Estados Unidos e a convencer os membros do Comitê da Independência a traduzir em termos reais. Ele era considerado por muitos um homem sábio, e ao falar sobre a origem de sua sabedoria, Paine disse: qualquer pessoa que observa a mente humana, ao observar a sua, deve ter percebido que há duas classes distintas de pensamentos. Uma, que é construída através da reflexão e do próprio ato de pensar, e outra, que salta à mente por conta própria. Sempre tive como regra tratar como certeza esses visitantes voluntários, examinando-os com cuidado, e é deles que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. Paine defendia a ideia que todo conhecimento que uma pessoa adquire na escola e na universidade cumpre um papel menor. É útil apenas para começar a estudar e a aprender por conta própria. Toda pessoa que pretende aprender deve ser seu próprio professor, ele dizia. Para estruturar constantemente seu poder pessoal, você deve sempre se esforçar em coletar novas ideias de fontes distintas. A mente se torna estagnada, estreita e fechada, a menos que esteja em constante busca de novas ideias. Todos precisam entrar em contato com novos ambientes de tempos em tempos. Da mesma forma que ficaríamos debilitados se consumíssemos o mesmo alimento todos os dias. A estreiteza de visão e a experiência prática tolhem nosso potencial, nos levando a uma rotina de mediocridade. A mente se torna mais alerta, preparada para trabalhar com maior eficiência e eficácia após levar um choque de cultura e entrar em contato com outras ideias. Não existe pessoa
que ainda aspire ao sucesso que possa dizer que a educação tenha terminado. A pessoa que ainda busca realizar qualquer objetivo deve continuar sendo sempre um pesquisador, um estudante que procura tirar lições de todas as fontes possíveis, principalmente das conectadas diretamente ao objeto de seu propósito, e que possam lhe dar conhecimento específico que auxilie a realizá-lo. 5. Quando formamos uma aliança com outras pessoas e trabalhamos com elas em harmonia, conseguimos explorar profundamente nosso espírito para levar adiante nossos desejos. Duas mentes não podem formar uma terceira força, a menos que estejam em absoluta harmonia em torno de um propósito definido. Por isso, o ponto central do princípio da mente mestra está na palavra harmonia. É aí que reside o segredo do sucesso ou do fracasso de qualquer empreendimento. Para que essa harmonia aconteça, as mentes precisam, muitas vezes, ser aquecidas com discussões e debates. As pessoas podem, por certo tempo, divergir nas ideias sobre a execução do plano de realização do propósito definido. Mas a harmonia precisa ser absoluta na hora da execução desses planos, e não pode haver dúvida sobre o propósito. A discussão, os debates e o convívio honesto e sincero precisam acontecer naturalmente, até que todas as pessoas estejam sintonizadas. Pense outra vez sobre o Guns N' Roses. Para produzir uma sinergia perfeita, todos os membros da banda precisam ter um profundo conhecimento sobre as notas da música. Eles precisam praticar incansavelmente até haver uma harmonia perfeita. Para que haja sinergia, o mesmo precisa acontecer em sua família, empresa, organização ou comunidade. Qualquer pessoa que já ocupou um cargo de liderança em qualquer setor entende a importância de um espírito de entendimento e cooperação na realização de qualquer propósito. Todos os membros da equipe precisam saber qual é o propósito definido e quais são as prioridades relevantes do grupo para o momento. Eles também, em dado momento, precisam aceitá-las, traduzi-las em ações específicas, ter disciplina para executá-las. E o mais importante, confiar mutuamente e colaborar, harmoniosa e voluntariamente. Os métodos através dos quais essa harmonia é alcançada variam de tantas maneiras quanto os diferentes tipos de líderes. Todo líder tem o próprio método de coordenar a mente de seus seguidores. Você precisa definir o seu. Alguns equivocadamente tentam usar a força, outros a persuasão, outros a ameaça e o castigo, e outros ainda a recompensa. Qualquer pessoa é capaz de reconhecer pelo menos o tipo de líder e, obviamente, seu método aplicado. Mas nenhum método, exceto da harmonia voluntária, funciona por muito tempo. Quando houver qualquer tipo de divergência, mesmo que seja com um subordinado, cônjuge ou com seu filho, não tente dominar essa pessoa pela força, pelo medo ou pela coerção. Ao contrário, mantenha sua liderança pela diplomacia, lealdade e cooperação. Todas as pessoas são importantes, mas nenhuma é insubstituível. Lembre-se, uma mente mestra é criada através da união em um espírito de absoluta harmonia, de duas ou mais mentes. Dessa união, o espírito harmonioso cria uma terceira força, resultante da soma das demais. Essa mente mestra estará disponível enquanto a aliança amistosa e harmoniosa das mentes individuais existirem. Ela se desintegrará e todas as evidências de sua existência desaparecerão no momento que essa aliança for quebrada. A partir do momento que alguém do grupo perceber falta de lealdade, de sinceridade e de integridade, não seremos mais capazes de manter a sinergia do grupo. Harmonia e sinergia são inseparáveis. Item 6. Você não pode vencer sozinho, mas também não pode vencer rodeado por pessoas desleais e sem motivação. Vimos na lição anterior que o primeiro passo é definir um propósito para a sua vida. O segundo passo é transformar esse propósito em um conceito claro e conciso. Ou seja, precisamos criar um mantra que define nosso propósito.
como por exemplo, em 5 anos, isto é, em julho de 2027, serei o guitarrista do Guns N' Roses. A esse passo, precisa seguir-se um plano através do qual desejamos transformar em realidade. O passo seguinte é formar uma aliança com pessoas que desejam cooperar na realização desse propósito. O objetivo dessa aliança é aplicar a mente mestra como suporte ao plano de ação. Primeiro, você deve buscar aliar-se com pessoas próximas. Se for casado, seu cônjuge deveria ser um dos membros dessa aliança. Afinal, existe um estado de simpatia, confiança e intimidade entre o casal. Outros membros dessa aliança talvez sejam seus pais, irmãos, coach, professor, mentor, sócios, funcionários e amigos mais próximos. Não há necessidade, pelo menos no princípio, de haver unanimidade na forma como esse propósito será atingido. Mas os membros dessa aliança devem estar absolutamente de acordo em um ponto: acreditar que o seu propósito é possível de ser realizado. Esses passos, bem como sua execução, precisam ser seguidos de maneira constante e persistente. Não será suficiente iniciar esse processo e segui-lo por um período determinado para ver se ele funciona ou não. Você precisa estar comprometido a seguir esse processo até atingir seu propósito, independentemente do tempo que isso possa levar. De tempos em tempos, talvez se faça necessário alterar o plano que adotou, ou mesmo substituir e acrescentar membros à aliança que compõe a mente mestra. Quando necessário, essas mudanças precisam ser feitas sem hesitação. Ninguém consegue fazer uma leitura tão exata do futuro a ponto de conseguir criar um plano que não seja necessário adequar ao longo do caminho. Se é verdade que não podemos vencer sozinhos, também é verdade que não podemos vencer se estivermos rodeados por pessoas desleais e sem motivação. Sucesso é resultado de lealdade, fé, sinceridade, cooperação e outras forças positivas que precisam formar nosso ambiente. Nas lições seguintes, você verá, passo a passo, como construir os ingredientes necessários para a elaboração dessa relação harmoniosa com os membros de sua mente mestra. O próprio conceito que está por trás da lei do triunfo é sinérgico, é a integração de todos os princípios que liberam nosso potencial e nos leva ao sucesso.